Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, gente amada, este livro, Uma Vida com Propósitos, tem mudado a minha vida. Eu tenho compartilhado este livro com você porque ele já trouxe tanto benefício para o meu coração. Pastor Rick Warren escolheu este livro e traz aqui 42 dias para uma edificação importante. Que este livro não se limite a este vídeo, que é um resumo, mas que você possa comprar, adquirir este livro, anotar, rabiscar, escrever. E eu quero orientar você a assistir este vídeo num horário tranquilo, num lugar tranquilo, para que você possa crescer e ser fortalecido em Deus. Hoje, no dia 40, nós temos aqui um tema riquíssimo, vivendo com propósitos. E note você como o pastor Rick Warren bate neste tema. E bate neste tema porque a maioria das pessoas não sabe por que está na terra. Eles acham que estão na terra para trabalhar, para comer, para passear, para viajar, e só isso. Mas a vida é mais do que isso, e este livro tem nos ensinado isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Veja como isso está de acordo com o que eu acabei de dizer para você. Vou ler de novo. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. É um livro que vem logo depois de Salmos. Viver com propósitos é a única maneira de viver a verdade. E repetindo os propósitos, os 5 propósitos: adoração, ter comunhão com Deus, ser semelhante a Cristo, servir e ter uma missão em Deus, de pregar o Evangelho, as boas novas. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Tenho algum valor? A terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas essas perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática aquilo que aprendeu. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. João capítulo 13, verso 17. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. É fácil se distrair e se esquecer do mais importante. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos. O que é uma declaração de propósitos para a vida? Primeiro ponto, é uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários. Os propósitos são eternos.
A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmo 33, verso 11. Segundo ponto, é uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que a sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará num terreno firme. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Provérbios 4, 26 e Provérbios 17, 24. Terceiro ponto, uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Esclarece seus valores. Quero que vocês compreendam o que realmente importa. É o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso de número 10. Quarto ponto, é uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Quinto ponto, é uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leva o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho que fizer. As 5 grandes questões da nossa vida. Primeira, o que será o centro da minha vida? Esta é uma questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno do que você constituirá sua vida? Você pode edificar sua vida tanto na sua carreira, na sua família, num esporte, num passatempo ou no dinheiro, numa diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O que quer que esteja no centro de sua vida, isto será o seu Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais presente no coração de vocês. Efésios capítulo 3, verso 17. Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Vou repetir. Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado na sua vida. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. A Bíblia diz: é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Filipenses capítulo 4, verso de número 7. Segunda verdade: qual será a marca distintiva de minha vida? Esta é a questão do discipulado,
Que tipo de pessoa você será? Deus está muito interessado em quem você é e no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Gálatas 5, 22 a 23, Mateus 5, de 3 a 12. Não desanime, nem desista quando tropeçar. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu este conselho a Timóteo: cuide muito bem de seu caráter e de seu ensino. Não se deixe desistir. Simplesmente persista. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Terceiro ponto. Qual será a contribuição de minha vida? Esta é a questão do serviço. Qual será meu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, forma espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. É o acróstico da palavra forma. Que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Você deve escolher a quem possa ajudar com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem preciso mais ajudar? Jesus disse: eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera frutos diferentes. João, capítulo 15, verso 16. Quarta verdade. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam a Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a verdade de Josué, no capítulo 24, verso de número 5. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Querem saber se nós temos credibilidade? Certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. Filipenses, capítulo 1, verso 27. As 5 grandes questões da vida. E a quinta questão é: qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão da sua comunhão. Onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros? A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios, capítulo 5, verso 25. Eu costumo perguntar às pessoas o que Deus mais ama na terra. E muita gente não acerta esta pergunta. Deus ama a sua igreja. E tanto ama a igreja que virá buscá-la. Cristo virá buscar a sua igreja. A segunda volta de Cristo está próxima.
Será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará pronto para repeti-la. Provérbios 22, 18. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servi-lo com minha forma, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Você talvez se pergunte: e quanto à vontade de Deus para meu emprego, meu casamento, onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias. E é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe, ou de com quem você venha a se casar. Essas decisões devem apoiar seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, verso 21. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, porque os propósitos de Deus durarão para sempre. Um dia, Deus irá analisar nossas respostas a estas questões da nossa vida. Você desenvolveu seu caráter? Você desenvolveu sua vida para servir aos outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que lhe dei? Você amou e fez parte da família de Deus? Disse Paulo: nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. 2 Coríntios 10, 13. Deus quer usar você. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos capítulo 13, verso 36. Deus chamou Davi, homem segundo o seu coração. Atos capítulo 13, verso 22. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Aliás, o que você quer ver escrito na sua lápide quando morrer? Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que possam dizer o mesmo de você. Aqui está uma pessoa que viveu para cumprir os propósitos de Deus. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Só nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para um momento como este. Esther 4,14. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. 2 Crônicas 16, verso 9. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Corro direto para o alvo, com o propósito a cada passo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26.
Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Um dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Imagine quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas. Tudo foi criado por sua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os seus propósitos eternamente. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Versículo para memorizar: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, verso 36. Pergunta para memorizar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da minha vida? Quando colocarei os meus propósitos num papel? E eu quero repetir para você. Primeiro propósito: adoração. O que será o centro da minha vida? Segundo propósito: comunhão. Qual será a marca distintiva da minha vida? Terceiro propósito: Cristo. Qual será a contribuição de minha vida? Quarto propósito: serviço. Qual será a mensagem da minha vida? Quinto propósito: missão. Qual será a comunidade da minha vida? Vamos orar. Pai, nós não queremos, como lemos nesta lição, atentarmos ou colocar toda a nossa atenção só nos propósitos da terra, terrenos, mas queremos colocar nossa atenção nos propósitos celestiais, espirituais, porque eles são eternos, os outros são passageiros. Ajuda-nos a cumprir isto, em nome de Jesus. É isso que vai acontecer no seu coração, à medida em que você ler de novo, ouvir de novo esses princípios que vão mudar sua vida. E não se esqueça, o Pai ama você e eu também.